Há muito que se fala na necessidade de aprovação da legislação sobre o transplante de órgãos em Cabo Verde. Um dos temas que esteve na pauta do 5º Congresso Internacional da Ordem dos Médicos, mas que infelizmente ainda não se vislumbra uma data para que a legislação seja aprovada. Enquanto isso, há doentes renais crónicos em situação de diálise, com custos elevados para o doente e suas famílias e também para o Estado. Edna Gomes faz parte da lista de 242 doentes renais crónicos em tratamento de hemodiálise em Cabo Verde, sendo 106 no Hospital Batista de Souza e 136 no Hospital Universitário Agostinho Neto. Edna Gomes, de 34 anos de idade, natural de Cucli, em Ribeira Grande, Santo Antão, há 2 anos e meio que está em tratamento em São Vicente. Teve que deixar a sua filha menor com a mãe. Afirma que vive uma vida difícil fora da sua ilha. A vida ali não é fácil, não são sempre, porque nós não temos zona de conforto, não vamos ir ficar na ilha. Nós não temos muitos familiares aí para ajudar e não só, mas ficar longe das famílias, se não precisar de algum apoio. Não só apoio em termos de alimentação, mas sim de, por exemplo, minha mãe. Ele podia estar aí na São Centro ajuda-me, que tem dias difíceis no tratamento. Diz que vou bem, vou conseguir apresentar então? Está bem, mas é difícil, duro, porque eu vou estar bem, quando eu chegar lá, vou pensar já na bem minha. Porque eu tenho que passar só 2 dias. Que eu tenho, por exemplo, fazer diálise sexta-feira, me deve sexta, me deve dia domingo. Porque eu tenho que fazer tratamento segunda. Eu me larguei a fitas para trás, porque aí na São Centro não tem condições de ficar aquele modo, me tenho que ficar sempre bem para o hospital. Às vezes me tenho calmete, se me poder ficar internado, ou tenho calmete para poder doença na casa e me estar aí no tratamento, me poder ver socorrer. É que as coisas lá que é calmete, por isso que eu preferi para ficar amanhã a mãe e não a mim. Este é um exemplo dos custos para o doente que passa a viver somente para fazer hemodiálise 3 vezes por semana e privado de muitas coisas. Esta médica nefrologista lembra que a hemodiálise não trata doença renal, substitui a função dos rins e os custos são ascendentes, tendo em conta que o doente vai apresentando complicações, necessita de internamentos e outras reabilitações. Por isso, defende que o passo seguinte é chegar ao transplante. Necessitamos de oferecer aos nossos utentes outro tipo de tratamento que o torne mais funcional, que o faça viver mais e melhore a qualidade de vida. Esse tratamento é só transplante? Esse tratamento é o transplante. Diálise não trata doença renal crónica. Transplante, sim. E, portanto, para isso, necessitamos dar passos, pensar e fazer. Que passos? Necessitamos que seja aprovada a lei, a legislação que regula todo este processo de transplante. É o primeiro passo que devemos dar. Depois disto, são várias as coisas que temos que fazer, em termos de recursos humanos, recursos materiais, meios diagnósticos, mas sem este passo da aprovação da legislação, não podemos avançar com o transplante. O Governo não assume um período temporal para aprovação da legislação sobre transplante de órgãos. Vai avançando que o processo é complexo. Complexo porque, do ponto de vista técnico e organizacional, exige do sistema, quer recursos humanos, como disse, organizacionais também, mas económicos de sustentabilidade. E também há uma vertente associada à própria aspectos culturais, se posso dizer. Porque quando falamos de transplantação, há 2 grandes grupos, em vivos, ou seja, doações de órgãos em vivos e doações em cadáveres, entre aspas. Aí há aspectos que devem ser esclarecidos, seja na comunicação social, mas também nos próprios receptores de órgãos e também há outros aspectos intervenientes ligados à própria uso deste órgão, a toda a questão da salvaguarda do direito da pessoa morta, entre aspas, associada aos direitos dos próprios doentes crónicos, nesse caso. É um processo
Eu não acredito, sinceramente, que até 2026 teremos todas as condições, seja do ponto de vista legal, para a transplantação do segmento que nos dê essa autossuficiência para termos a continuidade, mas é possível, sim, de facto, termos experiências de transplantação renal em Cabo Verde durante essa legislatura. Este médico nefrologista veio do Hospital Universitário de La Laguna, em Tenerife, partilhar a experiência das Canárias com o transplante de órgãos, especificamente do rim, que acontece na região autónoma de Espanha desde 1981. Com 32 anos de experiência, afirma que a solução definitiva para a doença renal crónica é o transplante. E o Hospital Universitário de La Laguna, em Tenerife, já foi feito mais de 3.000 transplantes de rim. Hemos avanzado bastante y ya llevamos hechos en mi hospital más de 3.000 trasplantes. Es una forma de dar otra salida a la enfermedad renal crónica que necesita una alta tecnificación y una alta inversión, pero que con el tiempo aporta una solución al trasplante que no da solo la diálisis. Y el paciente después del trasplante puede hacer una vida bastante normal recuperando su calidad de vida, y normalmente el trasplante suele ir bien. Los medicamentos que tenemos hoy y los avances quirúrgicos han permitido mejorar mucho los resultados del trasplante, y es una buena alternativa y un buen tratamiento para las personas que padecen de enfermedad renal crónica. Na quarta-feira passada, na abertura do 5º Congresso Internacional dos Médicos Cabo-Verdianos, o presidente da Assembleia Nacional pediu ao governo para avançar com a proposta de lei sobre transplante de órgãos em Cabo Verde, para minimizar os efeitos sociais e reduzir custos para as famílias e para o Estado.